eu tô com muito carinho recebendo aqui o pastor José Carlos Rodrigues, que é psicanalista também. Tudo bem, pastor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer te receber aqui sempre, viu? Uma alegria, viu? Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Olha, pastor, eu quero conversar um pouco sobre isso, porque eu também estive num acampamento nesse feriado. Fiquei só 2 dias, mas foi suficiente para ser muito impactado, porque a gente teve Santa Ceia no domingo na minha igreja. Mas eu sei que o senhor estava no Overgod também, teve um grande mover de Deus. E antes da gente entrar propriamente no nosso assunto, eu queria aproveitar. Veio uma data de carnaval, onde muitas pessoas vão se render a tudo que é contra a palavra de Deus, e ver pessoas escolhendo se separar para Deus é incrível, né? Maravilhoso. Especialmente você vê uma nova geração, né? Jovens apaixonados, cheios de Deus, que deixaram tudo e pegou esse tempo e foi ter um crescimento com Deus. Então, foi lindo mesmo. E eu acho que eu queria só deixar um recado para os jovens todos que estão nos assistindo. Eu sei que muita gente não foi à escola, não foi trabalhar hoje, está nos assistindo. É que são oportunidades, eu percebo que eu conheço pessoas que foram para vários acampamentos, né? E já conversei com algumas delas. E em todos eles acontecem algumas coisas lá que não dá pra gente explicar, que são aquelas experiências únicas com Deus, e que os jovens não deixem passar quando puderem, e que eles possam de fato ir, porque não dá pra gente explicar, são experiências que são vividas lá e que só acontecem nesses retiros, não é verdade? Exatamente, pastor? Parece que Deus seleciona algumas coisas e onde o povo dele está reunido, ele derrama lá, né? E coisas diferentes, né? Porque depois você pode compartilhar a forma que foi. Muito bom, excelente. Muito bom mesmo. E pra gente agora entrar propriamente no assunto, a gente vai falar sobre relacionamento conjugal. Você pode ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: a gente sabe que a gente tem um público que nos assiste de todas as denominações e de todas as religiões, mas de maioria cristãos. E a pergunta que eu faço é: os evangélicos têm se separado de fato? Por que isso está acontecendo, pastor? Infelizmente, tem sim. Porque, na verdade, as pessoas casam-se muitas vezes sem um preparo, sem ter um acompanhamento. A gente tem bastante curso de noivos, essas coisas, né? Mas ainda não é suficiente para fazer com que um casal case sabendo exatamente o que ele está fazendo, que ele tenha realmente um plano nesse relacionamento. A pior coisa dos casamentos é exatamente a falta de não se conhecer. Os dois não se conhecem. E esse não conhecer vai durar para a vida toda. Porque eles não vão se conhecer simplesmente convivendo juntos. Porque o que eles precisam conhecer de fato é a forma de vida de cada um. Quando você fala forma de vida, implica desde o nascimento até a atualidade, até o momento, né? Então, como eles são formados de maneira totalmente diferente, então fica difícil para eles ceder em algumas coisas que são seus valores, sua maneira de ver a vida. E aí cada um, quando ele vai se casar, ele espera que o companheiro, a companheira, seja aquela pessoa que vá ajudá-lo a levar adiante o seu projeto. Ele não pensa que a pessoa também tem um projeto, entende? E aí, quando eles chegam na conjugalidade, e aí começa a se estranhar. Isso vale para qualquer pessoa, né? Mesmo você crendo em Deus, você quer uma pessoa que te entenda, que te aceite, receba, que possa te fazer ter sucesso, não é? E aí, quando isso não ocorre devidamente, então acontece de uma guerra, uma luta, alguns problemas, vai, tenta, até chega a separação. Agora, pastor, uma curiosidade. Se a gente pegar, voltar alguns anos para a geração da minha avó ou para a geração dos meus pais, eu tenho a impressão de que a gente encontra uma geração muito mais tolerante. Eu fiquei muito triste esse final de semana que eu falei com uma pessoa, e já vai ser o segundo casal que eu fui madrinha que está pensando em separação. E eu tô falando de uma geração de menos de 30 anos de idade, uma geração muito jovem, com quem eu converso e às vezes tento conversar e orar, e eu percebo uma geração muito intolerante. Isso é diferente mesmo nas gerações mais novas do que era antigamente? Sim. Antigamente as pessoas eram preparadas para construir uma família, né? Elas queriam viver juntos, construindo uma família. Hoje as pessoas se casam para ser feliz, entende? Então o foco mudou totalmente, e é isso, nesse negócio de ser feliz, então a pessoa se volta para si mesma. Você tem que me fazer feliz, você precisa fazer algo para que eu me sinta bem. Eu vou me sentir bem nesse relacionamento ou não vou? E aí o foco deles se voltou um para o outro,
eu te faço feliz e você me faz feliz. A gente não consegue fazer alguém feliz, né? A gente tem que ser feliz para poder viver juntos. Porque a felicidade também é momentânea, né? Você não vive 100% do tempo inteiro feliz. Sem problemas, exatamente, sem tristezas. Então, é esse foco que mudou. No passado, eles se aliavam, juntavam duas pessoas que não tinham o problema de se amar, né? Eles se uniam para montar uma família juntos. Muitas vezes nem se amavam, né? A maioria das vezes eram casamentos não. armados, né? Sim, sim, os pais escolhiam a noiva, o noivo se conhecia no dia do casamento, então eles sabiam que eles não estavam naquele negócio para serem felizes, mas na medida que eles conviviam juntos, então em muitos casos, milhares deles, o amor nascia entre eles, pela convivência e porque eles tinham um objetivo, que era formar essa família. Então a construção da família. Então eles tinham que se unir de toda forma para dar identidade para os seus filhos, para que essa família, e era interessante a ética que eles tinham, né? Você não viu os avós discutindo na frente dos filhos, dos netos. Eles conversavam sempre de uma maneira reservada e tal, e viviam bem, né? Os filhos foram criados com caráter, com excelência, pessoas extraordinárias, que agora nós estamos na era da informação, temos tudo à mão, mas somos piores do que eram os nossos avós. Sem dúvida. Antes de eu perguntar sobre as principais queixas dos casais, eu quero então fazer uma pergunta baseada nisso que o senhor acaba de falar, que é a importância da criação dos filhos. Como esses filhos estão sendo criados e o que eles estão vendo nas suas famílias vai refletir em como vai ser o casamento desses filhos quando adultos? Com certeza. 1000% vai refletir. Porque você dá o que você tem. Então, primeiro você é formado. Depois que você é formado, você leva da sua formação para formar outros. Então, esses filhos estão sendo preparados, e é interessante que tem no curso que nós abordamos, que é o curso A Excelência do Relacionamento Conjugal, a gente trabalha bastante isso, porque nós somos treinados dentro da nossa família, desde que nascemos, para sermos fiéis os conceitos, os valores, as crenças, os mitos, né? A visão sexual, tudo está no bojo que a família vai nos transmitir. Então, durante todo o tempo da nossa vida, nós somos preparados para sermos fiéis. Então, você não pode trazer algo diferente daquilo que aquele sistema familiar aceita ou recebe como coisas que fazem parte daquele sistema. Então, por isso, as crianças são educadas e cada vez que ela traz algo diferente, ela é corrigida. Dito, não, isso não entra aqui. Na adolescência e tal. Então, na fase da infância, a criança está buscando aceitação. Ela quer fazer parte, ela quer ser inserida naquele contexto familiar. E aí, ela vai abrindo mão daquilo que ela acha bom para si mesma, para ser aceita. Porque do contrário os pais falam, isso você não vai fazer parte dessa maneira. Então você tem filhos dentro das famílias com sentimento de não aceitação. Porque cada novidade que ele tenta trazer, os pais dizem não. E ele não entende por quê, porque ele acha aquilo bom, né? Só que os pais vão dizer não, treinando ele para ser fiel. Então ele vai devotar uma fidelidade àquele sistema familiar. Quando ele vai crescendo, se torna adulto, agora ele está consolidado, né, dentro desse sistema. Quando ele vai se casar, ele está levando isso tudo, não é? Quando chega no relacionamento conjugal, o que ele espera? Que a sua esposa ou que o seu esposo o ajude a colocar aquilo em prática. Então o treinamento que ele teve agora vai ter a prática no início do relacionamento. E esse é o grande problema que nós encontramos. Porque, de um lado, você tem o homem treinado dentro de uma filosofia de vida, família, dentro de um contexto cultural, social. E, por outro lado, você tem a esposa desse homem também com a mesma situação, com essa mesma formação e com uma liderança, uma visão de liderança aflorando dentro. Não é querendo chegar o dia que ela vai poder colocar isso em prática em sua vida. Então eles dois se encontram, eles têm um sonho agora, não é? E eles precisam se casar para esse sonho. Uma coisa que nós brasileiros deveríamos aprender é o seguinte: no dia que
alguém, uma autoridade dizer, eu vos declaro marido e mulher. Esse dia não é o casamento. O casamento vai acontecer a partir dali. Esse dia é uma autorização para você ser casado, para você iniciar a sua família. Mas você não pode simplesmente relaxar dizendo casei, me casei, agora está tudo ok. Não, você precisa se casar dentro de uma visão de alma, não é do psique. Você precisa juntar esses dois sistemas e começar a fazer uma engrenagem desse sistema, fazer um casamento dos mesmos. E aí a forma de vida. Como é que eu vejo, por exemplo, criação de filhos? Como meus filhos serão criados? Né? Então, o que ocorre é que você tem duas visões dentro de um relacionamento. Duas Por mais lideranças. próximos que tenham sido criados, não adianta. São duas visões diferentes. Sim, né? Duas lideranças fortíssimas. Porque no passado era mais fácil pelo seguinte, as mulheres, elas viam submissão como sendo... ela é liderada pelo marido em todas as áreas, ela não tem direito à voz, né? Ela não pode intervir. E agora, graças a Deus, isso não existe mais. Porque no passado nós perdíamos muito. Da parte da mulher, a gente perdia muito. Agora não, nós temos tudo. Porque ela pode se expor. A questão é que, como ela tem uma forma de liderar melhor do que o homem, ela então se sobrepõe muitas vezes. E ela tem, às vezes, um tempo maior. Em alguns casos, um tempo maior com os filhos. Então, ela vai se sobrepor. E aí nós temos o homem brigando por essa liderança em casa. Não é? Que é aquela coisa do que manda aqui sou eu. Mas, pastor, aproveitando isso que o senhor acaba de falar, o senhor está tocando num ponto que eu percebo repetidas vezes em vários relacionamentos e um problema que eu acho que quase todos os casais de mulheres que trabalham fora, que são independentes financeiramente, têm. Então aí você se casa, você vai para um casamento e daí de repente você ganha mais ou menos a mesma coisa que o seu marido, você mantém a casa então mais ou menos junto com ele. Sim. Você fica mais tempo com os seus filhos, então a educação parte mais de você. Sim. E várias outras situações da casa é a mulher que está à frente. A mulher descobriu agora que ela pode ter voz. Qual que é o perigo dessa inversão de papéis? Porque independente de toda essa autoridade, independente de toda essa voz, de toda essa colocação que a mulher tem hoje, a mulher não pode se esquecer que o sacerdote do lar tem que continuar sendo o marido, não é verdade? Sim, sim. A dificuldade é fazer com que as pessoas entendam que não é porque ela tem um cargo maior ou tem um salário maior, a mulher traz mais dinheiro para dentro de casa, que isso vai fazer com que os papéis se invertam. Mas isso tem acontecido? Tem acontecido demais, por falta de entendimento. Não é? Então, quando esses papéis estão invertidos, o homem, ele não sabe agir fora do lugarzinho dele, sabe? Então, nós temos a nossa posição ali. Se tirar a gente disso, acabou, não sabemos o que fazer. Então, o homem precisa disso, ele precisa ser honrado e colocado sempre nessa posição pela própria esposa. Então, se ela não entende isso e ela começa a minar, tirando dele algumas coisas que é da parte dele, quer dizer, você não exerce o papel do seu marido em hipótese alguma, não deve fazer isso. Ele deve exercer. E uma coisa boa também, que para nós homens ainda é muito difícil lidar com essa questão da nossa esposa trabalhar fora e ganhar mais do que a gente. Então, o ideal da família, o ideal do relacionamento é que os dois mantenham a mesma conta bancária. Então, uma conta do casal. Para com esse negócio de separar quem ganha o quê, né? Casou, é um salário só, por favor. Sim. Aliás, eu me lembro que muito pelo contrário, até quando eu tava noiva, já para acertar as coisas do casamento, não dava. A gente tinha que juntar, já era uma coisa só quando a gente estava perto de casar, né? Exatamente. Então, isso, quando eles fazem isso, e aí, dentro do assunto das finanças do lar, eles vão poder, então, decidir, eles vão se organizar para ver como gastar aquele dinheiro. Né? Então não tem problema, os dois têm autoridade sobre o dinheiro, não é de uma pessoa, mas os dois têm um planejamento, então tá tudo certo. E tanto faz qual dos dois vai administrar, né, pastor? Porque às vezes um tem mais facilidade do que o outro. Sim, ou não, ou tem uma orientação bíblica para que um dos dois administre. Não, na minha casa a minha esposa administra, ela tem a percepção maior em relação a isso, eu nem gosto. Né? Ai, que nem eu, meu marido que administra, não quero nem saber. Quando ele fala vai cair o cheque tal, tem que fazer não sei o que, pelo amor de Deus, amor. Pode fazer isso você, não tem problema.
problema? Porque sempre um dos dois tem mais facilidade para isso, tem mais né? facilidade, então me ajuda. Em que ela me ajudaria? Em muitas coisas, essa é uma delas. E aí eu fico mais tranquilo, porque eu não sou organizado quanto ela em relação a finanças, né? Então, eu tenho que confiar. Tanto faz ser homem ou ser mulher, um dos dois pode ter mais facilidade para isso. O ideal é que você tenha um planejamento. E aí dentro do planejamento, tanto faz. Quem mantém aquilo em ordem vai sair fora do planejamento, os dois sentam e conversam. Agora, eu quero falar para você o seguinte, e para todos os nossos telespectadores. Nós temos um problema seríssimo acontecendo por trás dos bastidores. Finanças hoje tem sido um dos maiores problemas no relacionamento conjugal. A separação, o divórcio, tem uma origem fortíssima nessa área. Então, preciso prestar atenção. Mas quais são quando a gente fala de finanças, a gente está falando de quais problemas? Do que, por exemplo? Então, nós estamos falando do primeiro problema, que é a entrada financeira. Como adquirir, como conseguir fazer com que nós tenhamos uma vida financeira melhor. Então, nesse afã de ter mais dinheiro na conta bancária, os dois saem de uma forma às vezes desordenada em busca disso. E aí, muitas vezes eles têm filhos. E esses filhos, eles começam a terceirizar a educação dos filhos. Quando eu falo educação dos filhos, eu quero dizer que a escola não educa seus filhos. A escola treina seu filho, treina na intelectualidade e treina os filhos para o mercado de trabalho. Então é para isso que eles estão na escola. Eles vão se tornar futuramente um outro que vai buscar nas finanças solução para suas vidas. Eles estão sendo treinados. A igreja também não educa seus filhos. A igreja contribui para a visão espiritual. É a parte que ela tem que fazer. A educação dos filhos é confiada aos pais. Então, os pais educam. Agora, esses pais deveriam educar em todas as áreas. Então, ensinar tudo aquilo que a criança precisa sobre vida moral, espiritual e uma série de coisas. O detalhe é, na parte dos pais, eles estão delegando a outra. E aí passa para que outras pessoas façam. Então, os pais trabalham na formação do psique dessa criança. Dentro dessa formação, especialmente, os pais deveriam trabalhar algo chamado vontade. A criança precisa ser educada na vontade. Só que não da forma que nós fazemos. Cada vez que você tenta educar na vontade, dizendo não isso, não aquilo outro, a criança ela não processa a palavra não até um certo tempo da sua vida. Uns até o 5º ano, os outros até o 6º ano. Ela não entende, ela não consegue trazer isso para a realidade que nós entendemos. E aí, a única coisa que ela sabe é que ela tem uma pessoa contra ela. Entendeu? E aí ela vai criando resistência em relação a essa pessoa. Eu vou deixar então o tópico para a gente voltar sobre essa educação na vontade. Eu já vou voltar a conversar com o senhor, pastor. Mas então eu quero ainda acrescentar sobre esse assunto. O que eu percebo hoje? A mulher está no mercado de trabalho assim como o homem. Então os dois estão lá trabalhando suas 8, 10 horas por dia. Quem está com essas crianças educando? Às vezes uma pessoa que não tem a mesma fé. Exato. Às vezes uma pessoa que de repente a avó ou o avô está tendo que deixar de ser avó ou de ser avô para criar essa criança. E daí é uma dificuldade, porque a avó e a avô não são pais, são avó e avô, e a criação é outra. E aí surge uma série de problemas. E eu quero entender mais sobre educar a criança na vontade. Porque outra coisa que acontece também não é só o não. É o sim para tudo desses pais que estão no mercado de trabalho. Essa mãe se sente extremamente culpada. E às vezes a mãe fala assim, não filha, a mamãe vai trabalhar, mas quando voltar a mamãe te traz um brinquedo. Eu conheço pais que trazem todo dia alguma coisa pro filho, porque a mãe e o pai ficam fora. Daqui a pouco eu continuo conversando com o senhor. Estou recebendo o pastor José Carlos Rodrigues, que é psicanalista e esclarece as nossas dúvidas sobre relacionamento conjugal. Já continuo conversando com ele. E agora eu continuo conversando sobre relacionamento conjugal com o pastor José Carlos Rodrigues, que também é psicanalista. Pastor, eu queria entender mais a respeito dessa vontade de educar as crianças com isso. Se eu quero dizer não pra criança porque ela tá fazendo alguma coisa errada, eu não posso falar não? Me explica isso. Então, você pode falar não e deve, né? Falar não sempre que for necessário. Porém, você vai trocar essa forma de falar, né? Já que ela não entende, não percebe bem, então você vai negociar com ela. Então, tem uma maneira que é muito interessante, você corrigir seu filho, mantendo
intacto a identidade, o coração dele, sem que ele se fira. Então, cada vez que você vê uma criança chorando por algo que ele perdeu, as pessoas pensam que é simplesmente porque ela é manhosa, ela é isso. Você, quando chora, então você mexe em áreas dos seus sentimentos até que as suas lágrimas vêm. Então, há algo feito no seu interior que vai te fazer chorar. A gente não chora toda hora à toa. Então, de tempos em tempos, as crianças estão dizendo para os pais que eles não estão felizes. A criança não chora de felicidade, né? Então, elas estão dizendo isso para eles, mas eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, nós cometemos um erro com as crianças, que é a gente quer que elas sejam pequenos adultos, né? Você coloca a criança lá e você espera que ela não mexa nisso, não toque naquilo outro, que ela chegue na casa dos seus amigos e se comporte como um príncipe, uma princesa e tal. Isso é tudo ilusão, né? A criança precisa disso. Veja só, a criança aprende usando os 5 sentidos. É assim que ela aprende. E aí, você precisa entender que se levanta o bracinho da criança, do tamanho do braço dela para baixo, é o mundo dela, é a vida dela. Então, ali tudo é aprendizado para ela. Ela está experimentando o seu mundo. E aí, ela aprende tocando, ela aprende com o paladar. Por isso que a criança, tudo que pega, põe na boca. Ela está testando para ver como é que aquilo é. Não é? Ela aprende pelo que ouve. Por isso, se ela pegar esse copo, ela vai jogar no chão. Tudo que ela pega, ela vai jogar no chão. Ela quer saber o som, como é que aquilo vai funcionar. Então, é dessa maneira que ela vai aprender. E aí ela chega na sua casa, a primeira coisa que ela faz é o que ela achar na frente, ela vai jogar no chão. Não é? Então, eu quero até aproveitar, deixa eu mandar um beijo para minha filhota lá em Londres, nosso pessoal que está assistindo o programa lá. Ai, que bom! A Priscila, a Débora, né? Nossa netinha Rebeca, meu genro Vinícius e outros mais que estão lá assistindo o programa agora. Um beijo para vocês. E eu estou tentando ensinar a minha filha, em relação à minha neta, exatamente isso. A Rebeca agora tem 8 meses, ela vai começar a viver o mundo dela, né? Então tudo que está em volta, ela vai testar essa coisa. E não adianta os pais ficarem dando tapinha na mão. Isso é ignorância mesmo da parte dos pais. Então os pais precisam se preparar, né? A gente tem um curso que chama Criando Filhos com Excelência, que prepara os pais para que eles aprendam a dizer não, prepara para que eles aprendam a educar essa vontade. Também não é aquilo de entregar tudo que a criança quer por causa da culpa de estar fora, como muitas mães estão fazendo, né? Exatamente, é preciso eliminar essa culpa, sabe? Certamente não ficando muito tempo fora. A melhor forma de eliminar essa culpa é não ficando tanto tempo fora. Porque não tem jeito. Se você vai ter filho, você precisa ter tempo para os seus filhos. Não adianta. Você pode dar qualquer tipo de explicação para a sua ausência, que ela não vai funcionar. Sabe? O filho precisa da presença. Então, se vai ter filhos, priorize. Porque senão você vai ter uma coisa dentro da sua casa. Então a ideia é que, se puder, a mulher pare um pouquinho de trabalhar quando ela escolher ter filhos. Pode ser a mulher e pode ser um pouco o homem também, né? Você não precisa de tanto dinheiro assim. Você precisa criar filhos, cidadãos, pessoas que depois você vai ter alegria. Como eu já falei de um casal que eu conheço que fez um esquema muito bacana, quando eles tiveram filhos, ela trabalhava no período da manhã e ele no período da tarde. Então eles trocavam. A criança praticamente não ficava sozinha em nenhum período, né? Muito bom, isso é inteligente. Os dois conseguiam ficar, né? Isso é inteligente. Então, voltando ao assunto da vontade, um dos maiores problemas que nós temos na nossa vida é a nossa vontade. Tem várias pessoas que ensina nessa área, que é muito interessante. Eu me lembro do Dr. Luiz, muito tempo atrás, falando sobre isso, que é bacana demais. A sua vontade, ela exerce um poder sobre você de tal maneira que a gente, às vezes, se vê numa situação, uma saia justa pessoal, né? Eu digo, eu vou parar de comer para emagrecer. Então, ok, estou de acordo, está tudo decidido. Mas a minha vontade, ela diz, é só hoje, entendeu? É só agora, não. Mais um pouquinho só, é a minha vontade. E aí eu vou comendo. Por quê? Porque é só hoje, só agora. Eu não consigo, a minha inteligência está dizendo, olha, você tem que parar. Você deve parar. E a minha vontade diz, não para. Então, várias coisas que destrói
a vontade está na frente. As pessoas que fumam, elas têm isso, elas querem parar de fumar. Elas sabem que aquilo é prejudicial, que vai matá-la. Mas e a vontade? A vontade não permite. Então, ela é guiada pela vontade. Toda vez que você é guiado por essa vontade, você tem riscos seríssimos na sua vida. Por exemplo, o menino vai crescendo, ele não tem dinheiro para comprar um tênis, mas ele tem vontade de ter aquele tênis. Então ele vê um tênis, ele diz, eu vou pegar para mim, eu estou com vontade. O outro deseja ter aquela mulher. Ele diz, eu não posso ter aquela mulher, mas eu estou com vontade. Então ele vai lá e abusa, ele pega, mata. Então, quando ele está com vontade, quem segura ele? Então, essa vontade precisa ser educada, precisa ser trabalhada. Por que os pais não trabalham? Porque eles também estão lutando contra as suas próprias vontades. Entendeu? Eu tenho vontade disso, tenho vontade daquilo, posso, não posso, é uma guerra. E aí, se esses pais aprendem desde cedo a dosar isso, nós vamos nos deparar com a situação que nós vivemos. Você sabe, tem muitas coisas que nós temos vontade de fazer, que você fala, eu não posso, né? Vou parar por aqui. Parou. Por quê? Porque você tem controle naquela área. Agora, se existe um treinamento desde criança, fica mais fácil a gente exercer esse controle, até mesmo na vida espiritual, para não pecar, por exemplo? Muito mais fácil. Quando a palavra diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é exatamente nisso. Nós temos um sério problema na nossa vida, que é, a palavra ela não está interiorizada em nós, ela está no exterior. Então eu leio. Quando eu leio isso aqui, aqui na Bíblia, onde está escrito, fica lindo, fica maravilhoso, mas dentro de mim não funciona. Então, quando eu passo por cima, é porque não está dentro. Por exemplo, nós fomos treinados desde crianças para sermos honestos. A maioria das famílias criou seus filhos para ser honestos. Isso foi interiorizado neles e eles não sabem quando. Nem os pais sabem quando. Só que, o que acontece? Você pode deixar qualquer coisa na frente dessas pessoas que têm esse treinamento, que ela não vai levar embora. Há algo que bloqueia ela. Não, eu gostaria muito, mas não é meu. Né? Por quê? Porque ela tem os valores consolidados no seu interior. Então ela nunca vai passar por cima daquilo, jamais. Porque se por acaso você sair daqui desse estúdio e levar alguma coisa, um telefone de alguém, sem querer, né, porque parece com o seu, você vai ficar triste, preocupado até encontrar a pessoa para dizer, me perdoe, foi sem querer e tal. Esse valor está interiorizado. Nós tínhamos que colocar outros, né? Conhecimento da palavra, nós tínhamos que colocar a vida, a visão de vida, que daí você encontra em algumas culturas, os filhos são preparados desde que nascem para ser aquilo que os pais decidiram que eles vão ser. Nós temos um problema que é, nós queremos que os nossos filhos escolham o que eles serão. E aí, a gente deixa, quando chega na época de escolher, é só você olhar. Os jovens hoje, eles prestam vestibular para quantas áreas, né? Por quê? Porque ele não está focado em algo, ele não sabe bem. Se for engenharia eu vou, mas se for medicina eu vou também. Se for direito eu também vou, se for jornalismo eu vou também. Sim. E se não der para fazer faculdade eu também me viro. Sim. Eu tenho que encerrar, infelizmente, pastor, mas tudo isso que o senhor está falando me faz pensar em várias coisas e poderia fazer aqui vários outros programas. Eu sei que o senhor tem livros, o senhor tem cursos para orientar não só os pais, mas para orientar também as igrejas a orientarem as suas ovelhas. Fala um pouco pra gente, eu sei que tem todos aqui, eu não sei a ordem que eles estão virados para mim, mas fala pra mim, a gente tá vendo aí. O que a mulher espera do homem é o primeiro que a gente tem aqui. Fala um pouquinho dele pra gente. O que a mulher espera do homem é um trabalho que nós estamos fazendo com homens agora. Nós estamos ensinando nas igrejas como ganhar homens e como ensinar esses homens e dar a eles a postura que eles precisam, a honra que eles devem ter, porque daí se você ganha o homem, você ganha a família dele toda. Então nós temos hoje um projeto para trabalhar com homens em cima, essa é parte desse projeto. Tem também o curso da excelência do relacionamento conjugal, né? Então, esse curso tem sido uma grande bênção agora em todos os lugares, porque os casais estão entendendo exatamente o que eu estava falando sobre
quando você junta os dois sistemas. Então, nós estamos fazendo isso através de testes, a gente dá teste para os casais e junta os dois sistemas. A gente está treinando as pessoas, liderança nas igrejas, ensinando eles a aplicar os testes, porque é bem simples, né? E aí treinando e deixando os cursos lá. A gente pode ir um final de semana e dar o curso para os casais da igreja, ou de onde for chamado, porque a gente também dá em empresa, em qualquer outro lugar, mas também podemos treinar e os próprios líderes, não é, aplicarem o curso. Tem os outros 2 livros ali? Não vou encerrar! Que encerrar, infelizmente. Pastor, tem mais 2 livros ali. Fala só o nome deles pra mim, que eu não tô vendo daqui. O Joio e o Trigo. E nós temos ali Direcionando os Meus Filhos para o Sucesso, que é um livro que a gente utiliza com os pais na educação dos filhos. Okay? Eu infelizmente tenho que encerrar. Pastor, eu vou fazer a última pergunta. Eu sei que a Priscila vai brigar comigo, mas eu vou fazer mesmo assim. Quando é hora de procurar ajuda da igreja? Quando é hora de procurar ajuda de um psicanalista, de um psicólogo? No caso dos casais. Na verdade, deveria ser antes do casamento, né? Mas se já está no casamento, ajuda é sempre muito importante. Busque orientação. Não espere vir uma crise para você buscar. Sabe, é muito importante você saber como lidar. Enquanto está tudo bem, né, pastor? Sim, busque enquanto está tudo bem. Seja uma bênção para sua esposa, porque daí ela vai se alegrar. Seja uma bênção para o seu marido, ele vai se alegrar. Então, não espere ter problema. Busque o quanto antes. Infelizmente acabou, viu? Pastor, volta, por favor. Quando estiver em São Paulo, não esquece da gente. Quem quiser entrar em contato, telefone é 0 operadora 37 3691 8317 e 0 operadora 37 9198 0931. Você pode entrar em contato através do site www.estaçãodafamilia.com.br, sem cedilha e sem tio. www.estaçãodafamilia.com.br. Tem um e-mail que é contato@estaçãodafamilia.com.br. E para quem é de Fortaleza, eles estão na Rua Fortaleza, né? Número 82. Isso. Número Rua 82. Fortaleza, em Minas Gerais. Rua Fortaleza, número 82, em Divinópolis, Minas Gerais. Muito obrigada, viu, pastor? Obrigado, Volte sempre. Um beijo para a família que está lá nos bastidores. Obrigado.